Mesa para dois. Meio-dia, 19 minutos. Voltamos aqui na nossa programação da Rádio Nova Brasil FM 97.5. Comigo, Bárbara Lins, sempre entre meio-dia até 2 horas da tarde. E junto, ouvimos Mil e Uma Noites de Amor, Pepeu Gomes, Mascavo, Um Anjo do Céu, Tim Maia, Azul da Cor do Mar e Luciana Mello, Simples Desejo. A gente tem músicas aí com nomes azul da cor do mar, cara, do jeito que a gente está vivendo, achar mar azul e céu claro, como na música do a música do Mascavo, está cada vez mais complexo. E isso só resolve com o quê? Assim, com pessoas engajadas nessa mudança, com toda a sociedade engajada. E a gente sabe que isso começa também de berço. Então, eu tenho um prazer de receber aqui no estúdio o Eleomar Mota, que é presidente do Instituto Amazônia no Cerrado. Eleomar Mota, seja muito bem-vindo ao Mesa para Dois. Bárbara, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade que a gente tem aqui de falar para todos os ouvintes, né, da Nova Brasil sobre esse problema que é tão angustiante, tão atual e tão necessário que se discuta, né? Por isso, inclusive, que a gente lançou aí na semana passada o primeiro concurso de redação Amazônia e Cerrado na ponta do lápis, né? Com o tema mudanças climáticas e os biomas Amazônia e Cerrado. Então, a gente está assim bem dentro do caos, discutindo o caos e tentando resolver esse caos. E tentando atingir assim, essa futura geração que vai ter um papel muito importante, né? Assim, tem até hoje educação. Primeiro, eu até querendo contextualizar para o nosso ouvinte, Leomar, o que é o Instituto Amazônia no Cerrado? Como é que surgiu? Conta um pouquinho para a gente dessa história. Rapidamente, contando essa história, o Instituto ele foi fundado em 2004, né? Nós vamos fazer esse ano aí já aniversário, creio que de 30 anos, 20 anos, né? Por aí, não estou fazendo a conta direito, mas enfim. E a gente começou como uma associação de amazonenses e amigos que moravam aqui em Brasília e que ainda moram, né? A maioria deles mora aqui em Brasília. Olha. E que resolveu criar essa entidade. Então era a AMARB, a Associação dos Amazonenses e Amigos Residentes em Brasília. Passou um tempo, a gente fez muitas atividades, inclusive o mais ilustrativo dessas atividades, a mais ilustrativa, era o famoso jantar amazônico, onde a gente trazia, né, peixes da região amazônica, especialmente do Amazonas, que a maioria era de lá, e fazíamos aqui as receitas e convidávamos amazonenses, parlamentares, políticos, de modo geral, pessoas que fossem interessadas pela culinária amazônica, né? E isso foi um sucesso muito grande na época. Depois veio um tempo de baixas atividades, veio a pandemia. Depois da pandemia, nós retomamos o Instituto, a entidade, né, ainda a associação, e por ocasião da minha eleição, eu sugeri que a gente mudasse o nome, né, para ser uma coisa mais, digamos assim, mais impactante. Aí nós colocamos, então, o Instituto Amazônia no Cerrado. Amazônia porque somos de lá, porque tem gente do Pará, tem gente do Amapá, de Roraima, do Acre, que pertence ao nosso grupo, e porque a gente mora aqui no Cerrado. Então, são dois biomas super importantes para o Brasil, super conectados, né, e a gente fez esse casamento aí. Então, de lá para cá, do ano retrasado, 2022, 2023, ano passado, por exemplo, nós trouxemos o cantor e compositor e professor da UFAM, e agora professor emérito também da Universidade Federal do Amazonas, o Adelson Santos, que ele tem uma música famosíssima lá, que inclusive o título é Argumento, mas ninguém conhece a música por esse nome, Argumento, só conhece por Não Mate a Mata, porque é um hino ecológico, né? Não Mate a Mata. Uma época que tiver mais tempo aqui, a gente vai cantar um pouquinho. Então, trouxemos o Adelson, né, em março do ano passado, ele vai voltar esse ano, inclusive agora em novembro, e trouxemos depois os bois de Parintins, que você teve lá no Festival de Parintins, viu a grandiosidade. Apaixonante. Nós demos uma apertada assim, nos bois, levamos eles para o Clube do Choro, né? Inclusive, Uau! agradecer aqui o pessoal da direção, né, do Clube do Choro, lá, o Reco, principalmente, o Henrique, que nos deram essa força e permitiram que a gente apresentasse os bois de Parintins. Ficou lotado o Clube do Choro, né? Ficou lotado, mas nós trouxemos. Então, são atividades que o Instituto faz, do ponto de vista cultural, mas agora também a gente quer ter essa pegada mais do campo ambiental, ecológico. E aí nós resolvemos fazer, em comemoração ao mês de junho, que era o mês do meio ambiente, mas já está se estendendo agora também para o mês da Amazônia e do Cerrado, porque dia 5 de setembro é dia da Amazônia e dia 11 de setembro é dia do Cerrado, né? E nós fizemos então esse casamento bacana.
Então, o Instituto é isso, é um pouco de tudo. A gente tem ainda a ideia de fazer o jantar amazônico e assim que a gente tiver isso tudo certinho, vamos convidar você, né? Nossa, eu tô contando, eu tava conversando com ele, Elmar, o 20 anos, um pouquinho antes da gente entrar ao vivo, que eu já fui inúmeras vezes pra região ali, e eu sou apaixonada pela gastronomia. Eu sou. Gente, é outro mundo. Graças ao bom Deus, assim, né? Tem diversidade, não ficou tudo homogêneo. Assim, tem uma coisa que eu tenho um pavor, é dessas coisas que ficam tudo homogêneo, fica tudo igual, música igual, comida igual, parece que é tudo da mesma coisa, as casas tudo igual. Lá ainda tem, assim, talvez pela essa distância, tem guarda esses saberes populares, guarda esses sabores maravilhosos, assim, essa diversidade. E, meu Deus, imagina um jantar amazônico, assim, Não, a gente vai realizar e vai te convidar, Bárbara, e o pessoal aqui da Nova Brasil. Agora, com relação a essa questão, eu queria também dizer isso. Olha, a gente disse isso, inclusive, lá na abertura. É preciso conhecer para você gostar, amar e defender, né? Nossa, é minha filosofia de vida. É preciso conhecer, porque muita gente não conhece a Amazônia, não conhece os estados da Amazônia, e às vezes acha que do Tocantins para cima é tudo mato e tal, enfim, aquela coisa meio ainda anos 50, anos 40, e não é bem assim. Bárbara, que esteve lá, deve ter visto. Manaus é uma cidade, do ponto de vista atual, uma cidade moderna. Nós temos um polo industrial muito, digamos assim, Gente, consolidado, entendeu? E com tecnologia de ponta, inclusive. E temos também, assim, a parte turística de Manaus, é uma coisa que você fica encantado. Eu que sou de lá, estou desde criança, nasci lá e tudo, mas eu continuo ficando encantado, porque, só para contar uma pequena história rápida, o Rio Negro, que é justamente ali onde fica o Encontro das Águas, é o rio que se encontra com Solimões, né, para criar o Encontro das Águas. O Rio Negro, até coisa de 15 anos atrás, era atravessado só por balsas, né? Por aquelas chamadas barcaças, né? Então era uma demora, porque você ia no final de semana para passar um final de semana do outro lado do rio, você passava horas numa fila, mais algum tempo para atravessar e depois horas para voltar. Hoje existe uma ponte lá que você demora 4 minutos para atravessar. E quando você chega do outro lado, tem N restaurantes, N locais que você pode passar um final de semana com o pé na areia, como diz aquela música, né? A caipirinha e tal, e você pode fazer uma pescaria ali rápida, pedir para a pessoa assar o seu peixe, fritar o seu peixe, e isso é o turismo de Manaus, que é uma coisa assim que você praticamente vivencia ali na hora, você sai pegando, entendeu? Então isso é muito bacana. Eu acho que Manaus, não só Manaus, mas Belém também, sim, Macapá e nossa, outras, Belém é Boa maravilhoso. Vista, Rio Branco, enfim, podem ser visitadas. Eu tenho certeza Porto absoluta que todos vão Velho. ter essa ideia que você teve agora. Não É uma coisa tive, excelente. assim, quando viajei a Porto Velho, Rio Madeira, eu falava, meu pai é eterno, que mundaréu é esse? Que coisa maluca é essa? Fiz os passeios também lá, e assim, e eu acredito muito, pra gente Você andou de preservar, a barco? gente tem que conhecer. Oi? Você andou de barco? Muito, Aqueles barcos recreio que tem a rede e muito, tudo, né? É uma muito delícia no. aquilo, né? Ixi, tá. Eu até publiquei no Instagram algumas vezes lá, dormindo lá um dia, e até de voadeira também, Ah, de voadeira, voadeira até, maravilhoso. até os barcos de dormir. E por isso que é muito importante, assim, a gente conhecer e botar nessa geração nova, para eles conhecerem também, assim, pesquisando para fazer essa redação. E tem são os para estudantes do 9º ano das escolas públicas aqui, né? Então, você ouvinte que conhece algum estudante do 9º ano das escolas públicas do Distrito Federal, é uma oportunidade tanto. E por que vocês escolheram os alunos do 9º ano? Curiosidade, Então, Neomar? vamos entrando então nessa questão do concurso, e eu vou responder logo para ti diretamente. Na verdade, assim, a gente teve um tremendo apoio aqui da Secretaria de Meio Ambiente, Legal, do Gutenberg, DF, do Gutenberg, do Gutenberg Guto, né? Gomes, aham, E teve também um apoio muito bacana da Secretaria de Educação, da professora Elvia, né? sim, Que disponibilizou, tanto ele, o Guto, quanto a professora Elvia, da Secretaria de Educação, disponibilizaram técnicos que foram nos ajudar a montar esse concurso, entendeu? Então, a gente não está fazendo legal. assim, uma Da coisa assim, cabeça, da cabeça, né? não. Olha, a gente quer fazer porque é bonitinho, não. Tem toda uma estrutura técnica por trás, e foi deles a ideia de fazermos especialmente para o 9º ano. A gente, inclusive, quando a gente começou, a gente queria, o pessoal do Instituto, eu e outros colegas, né, da direção, queríamos fazer assim para, tipo, o ensino médio. Mas aí você, na conversa ali com o pessoal que entende bem da questão, que Isso que é sabe, legal. eles disseram, não, olha, a gente tem que ter um nível, digamos assim, intelectual mais ou menos homogêneo para você poder julgar as redações que vão sair, né? Para não ficar uma coisa Perfeito.
variada, né? Perfeito, olha que Então, legal. nesse sentido, o 9º ano saiu Que legal. dessa discussão boa que a gente teve lá com a E fica SEMA mais e com base, né? Fica uma coisa mais de base para eles Exatamente, pesquisarem e introjetarem isso desde cedo, do que ensino médio, às vezes já está mais formado. Isso. Sensacional, faz todo sentido. Muito legal saber que é uma pessoa da área. Né? Isso é para você ver como é que é a pessoa que sabe, né? A gente fala muito disso, assim, desses achismos nossos, que aí verdade. não adianta de nada, não tem impacto nenhum. E aí, para os alunos, então, do 9º ano, que tiverem interesse, para os pais, professores que estiverem nos ouvindo, onde é que está o edital? Como é que as pessoas se interam mais sobre esse assunto, Neomar? Então, o edital está disponível no nosso site, que é o amazonianocerrado.org.br. É só acessar, já vai estar lá. Inclusive, também um link para inscrição, tá? Isso é importante. E uma outra coisa também que eu quero só abordar, além dessa questão. A data já está aberta para fazer inscrição e a gente vai ter a premiação no dia 4 de dezembro. E antes disso, a gente vai ter também a finalização do período aí de inscrição e apresentação. A inscrição está aberta no dia 13 de setembro, até o dia 11 de outubro, ou seja, dá tempo dos alunos pesquisarem, professores criarem, inclusive, estratégias de redação, né, dentro da própria escola, porque até o dia 11 de outubro, pelo site da amazonianocerrado.org. Aí o resultado é dia 11 de novembro, né, um mês depois, e tem essa premiação, e uma premiação muito boa, diga-se de passagem. A gente está buscando dar o melhor que a gente pode no momento, mas ainda há previsão de que nos próximos a gente vai melhorar ainda mais um pouco, que é para estimular de fato essa juventude, porque como você falou logo no início, o que nós queremos? Nós queremos colocar não como uma responsabilidade, assim, porque agora é responsabilidade só da juventude, não, mas é como uma espécie de alerta também, para que eles saibam que a nossa geração ela já está assim caminhando, né, para uma certa reta final, e eles é que são assim, digamos, o processo revolucionário se dá pela juventude, né? Então, se você quer mudar alguma coisa na sociedade, o status quo que você tem aí e tal, é a juventude que vai fazer isso, quer queira, quer não queira, né? Como diz o outro, para o bem ou para o mal. Então, a gente resolveu que essa juventude é que tem a responsabilidade de criar. Como é que se sai das mudanças? Podem aparecer ideias nem tanto a ver, mas podem aparecer ideias muito boas, ou então podem aparecer só reflexões, só considerações. A redação não está procurando, assim, criar um clima de que eu tenho aqui a salvação. Não, mas uma reflexão bem feita, uma elaboração bem armada, isso ajuda muito também para nós, inclusive, né, para a nossa geração, a pensar melhor no dia de amanhã. Então, nesse sentido, eu queria dizer também o seguinte: os professores estão convocados, né, para que participem, junto com seus alunos, nas suas turmas de 9º ano, a serem orientadores, porque esses professores também, eles podem dar a mão, podem dar uma ajuda, podem dar aquela força que o aluno, às vezes, por timidez, quem sabe até, não se inscreve ou não quer escrever e tal, mas se o professor sabe que ele tem uma certa capacidade, pode tirar dali alguma coisa boa, então traga esse aluno, incentive o seu aluno e faça com que ele participe, porque o professor também, Bárbara, vai ganhar prêmio. Olha, e olha, então são prêmios desde notebook, tablet, vocês têm uma lista completa aqui, tem tudo bonitinho no site amazonianocerrado.org.br. Eles estão fazendo esse concurso de redação que aborda os efeitos das mudanças climáticas nos biomas Amazônia e Cerrado. Quero agradecer demais, Neomar, pela participação aqui no Mesa para Dois, pela essa iniciativa e por aproximar cada vez mais nossas culturas. Eu que agradeço, Bárbara, e quero te dizer isso. Olha, eu vou até mandar aqui um beijo para minha esposa, porque ela te segue. Ela vai ficar muito feliz quando souber que é você. Qual o nome dela? É Irlene. Irlene, abraço grande. Também apaixonada pela natureza, tenho certeza. E vamos juntos, que é só juntos que a gente constrói, só juntos que a gente muda, certo, não adianta. E com otimismo e com coisas boas assim. Se a gente ficar pessimista, se a gente desanimar e achar que não tem mais jeito, aí não vai ter mais jeito de jeito nenhum. Né? Obrigado, hein? Valeu. Eu que agradeço. Mesa para dois.